Então, chegamos, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar de Leonardo Salles. Todos sabem, o pastor Leonardo Salles é muito conhecido pelas profecias que entrega, visão, revelação, já foi chamado de pastor do Pix, já foi chamado de falso profeta. Na internet ele é muito conhecido aí por conta das profetadas que entrega aí e já passou por vários escândalos, tá? Várias repercussões de escândalo nas redes sociais, dizendo que ele foi desmentido por profecias mentirosas, de revelar isso, de revelar número de processo, e foram pesquisar processo, não encontraram nada. E agora ele vem sobre uma denúncia, tá? De uma palavra que eu nem posso falar aqui, que vocês viram aí nas capas aí. Então, o que acontece? Agora ele está acusando uma moça, né, de ficar perseguindo ele, de mandando mensagens íntimas. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. E você vai ver também, aqui nesse vídeo, tá, uma entrevista, uma live que foi feita do canal O Fuxico Gospel, justamente com a Jéssica. E ela vai contar a versão dela da história, tá? E é uma live que ela vai fazer revelações bombásticas, tá? E nessa parte do vídeo, você vai ver a hora em que Leonardo Salles grava, tá? A Jéssica Steele, falando para ela que ele é casado, entre outras coisas, e você vai ver agora, tá? Mulher que veio com 5 filhos, tem 5 filhos, e marido, pelo que ela diz e tal. Irmão, mulher me encheu de mensagem que eu postei para vocês e vou postar daqui a pouco para vocês. Centenas de mensagens, todas com cunho bem íntimo. Uma boa parte das mensagens ela fala como se tivesse, na verdade, um relacionamento com o pastor. Diz que ama e fala coisas bem íntimas. E algumas coisas, inclusive... Eu sempre preguei isso, sempre bato nisso, né? Porque a igreja tem dom, você tem que receber tudo que vem marchando. A coisa mais fácil é balá. Opa! Não é porque a igreja tem dom que você tem que acreditar em tudo que vem rodando, marchando. É muito fácil falar balá e não sei o que, não sei o que. Será que ele está falando dele mesmo? Eu sou bem claro, eu não gosto das pregações dele, eu não ouço, eu não sigo, eu não sou a favor da forma que ele faz, entendeu? Eu não acredito nas profetadas que ele dá, que ele entrega, eu não acredito. Eu sei que eu posso estar confrontando alguma coisa, pode vir pessoas aqui para me atacar, eu posso sofrer represálias por conta disso, mas eu não concordo, eu não sou a favor, eu não acho que você tem que pagar para Deus usar alguém para te revelar alguma coisa. Tô no aeroporto, indo para BH, olha quem tá aqui atrás de mim, a mulher que manda mensagem para mim tombada. Eu já não sei mais o que fazer, tá? Em nome de Jesus, meu irmão, eu sou casado, de novo. eu vou te expor quantas vezes você quiser, que isso não se faz. Olha aqui. De novo você vai me expor. Não, porque eu já te pedi 1000 vezes, eu já te pedi 1000 vezes. E eu também tô com educação, isso não é mensagem que se manda para homem casado. Agora eu pergunto, se não é Eu tô mensagem, falando. por que da primeira vez você não bloqueou? Vou chamar a mulher, porque eu não vi que tem... Você ouviu? Por que da primeira vez você não bloqueou? Ela tá assumindo que ela que mandou mensagem, assim, é esquisito demais. Casado bloqueia. O homem casado não ia curtir quando eu cheguei. Você não tenta Justo ninguém ou não, errado? então tá. Justo ou errado, pastor? Então, vamos para o vídeo, tá? Irmão, paz, tudo bem? Vai sim. Tudo bem, um pouco com dor de cabeça, mas tudo bem. Irmã, Jéssica Estel, Jéssica Steele, como é que se pronuncia seu sobrenome? Jéssica Estel. Estel. Você mora na Itália, tá passando um tempo no Brasil Isso. agora? Período, só um período. Só um período. Alguns dias. Entendo. Minha querida, a gente viu com muita tristeza aquele vídeo que foi publicado agora há pouco pelo pastor Leonardo Salles, foi repercutido no nosso perfil, e eu queria conversar contigo para entender o que está acontecendo ali. Ele acusa de assédio, né, de estar perseguindo ele. De estar apaixonada por ele, de eu ter vindo da Itália por ele. Então, assim, é muito longo a história, né? Eu, como a gente conversou, como você foi educado e está me dando a oportunidade de falar, eu posso me apresentar? Fica à vontade. Ok. Primeiramente, eu quero dar a paz do Senhor para quem estiver assistindo. Segundo, para as pessoas que estão me mandando mensagem, me atacando, me xingando, me ofendendo. Eu não tenho interesse nenhum, tá? No pastor Leonardo. Eu fui casada há 16 anos, tá bom? Eu tenho
5 filhas na Itália, uma de 12, uma de 9, uma de 5, uma de 3 e uma de 1 ano e 3 meses. Que isso, irmã? Lá tem, na Itália tem televisão sim. Então, essa daqui é a Jéssica que você viu nos vídeos anteriores, tá? A qual o pastor Leonardo Salles acusa de assédio. Então, você vai ver as revelações que ela traz aqui. Tá bom? E eu sirvo ao Senhor Jesus desde quando eu tinha 16 anos, eu tenho 34, tá? Nunca me envolvi em confusão, em contenda, muitos anos sem trabalhar, sempre sendo sustentada pelo meu esposo, que se chama Peter. E esse período agora, de dezembro, eu peguei traição do meu esposo, tá? E, na verdade, eu ia vir no Brasil em março, eu havia comprado a minha passagem para março, mas no decorrer da situação toda, eu desci antes. Eu cheguei no Brasil dia 30 de dezembro, inclusive fui virar a virada de ano na igreja IPTM, tá? Não tenho nada contra o ministério. Ué, mas aí não fica meio contraditório agora? Ela tá cheia de acusações, cheia de coisas, falando um monte de coisas, e agora tá dizendo que não tem nada contra o ministério, e ela mesma aqui, nessa entrevista que eu assisti, ela vai dizer que já entregou várias profecias sobre várias coisas erradas que existem no ministério da IPTM. E agora? Como que fica isso? Mas há cerca de mais ou menos um pouco mais de um ano, o Senhor começou a me usar para vários líderes, né? Pastores do ministério. E assim, nós sabemos que quando é bênção, todo mundo quer receber, né? Quando é exortação, não querem. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, que eu postei, tá? Ó, só um esclarecimento aqui, quando ela falou assim, quando é bênção todo mundo quer receber e quando é exortação ninguém quer. Olha só, uma coisa que eu acho muito errado é definir a palavra exortação como puxão de orelha, como chamada de atenção, como disciplina de alguma coisa, tá? A palavra exortação não tem nada a ver com isso, como você, de repente, eu também aprendi muitos anos dentro do evangelho com isso. Na verdade, exortação significa isso aqui, ó, um exemplo de exortação. Irmão, tá difícil, ó, mas segue em frente. Persiste, não desiste não. Ó, vai estar tudo certo, vai conseguir. Isso aqui, você colocar a pessoa para cima, tá? Você proferir elogios, ó, vai dar certo, você merece, você vai conquistar sim. Isso aqui que é exortação. Você sabia disso? Vamos continuar o vídeo. E isso tudo começou porque o Senhor me usou para a esposa, que eu não sei o nome, do pastor Henrique, né? Eu nem sei qual é a igreja que ele fica, tá? Para não falar mentira. Sendo que Deus já tinha me usado quando eu estava na Itália, através de telefone, tá bom? Tinha uma irmã aqui que movimentava o telefone e assim eu fui usada para praticamente quase todos os pastores, talvez 2 ou 3 que não. Da IPTM. Isso. E também para o pastor Leonardo na Itália, tá? Em agosto, quando ele... Que isso? Deus só usa ela em profecia para os pastores da IPTM. Assim, é meio confuso, aí tu não sabe se a pessoa está no juízo perfeito, se não está, se tem alguma coisa acontecendo por conta das diversas contradições que existem. Aí esteve no culto, Deus também me usou para ele. Tanto é que no meu perfil antigo que eu tinha de Instagram com o meu esposo, tem até foto dele com a minha família, tá? Eu e o esposo dos meus filhos. Então, voltando para cá, eu estou tentando resumir para que as pessoas possam entender, né? Então, o que acontece? Dentro desse período de um ano, tá? Eu tive contato com praticamente todos, alguns ainda mantinham contato, me pediam oração, inclusive a mãe dele, tá? Irmã Beth Staley. Isso. Então, assim... Ela tá falando da mãe do Leonardo Salles. Agora, olha só como ficam as coisas. Então, agora ela está revelando que ela tem um contato com os pastores da IPTM e da família do Leonardo Salles. Entendeu? E ele trata ela no aeroporto como se ela fosse uma desconhecida. E ela está dizendo que até a mãe do Leonardo Salles ligava para ela pedindo oração. E ela revelava um monte de coisa pelo telefone. Jesus revelava alguma coisa pelo telefone? Quando é no tempo que Deus quer usar um profeta na bênção, todo mundo aceita.
quando é na exortação, não aceita. Que foi o que Exortação de aconteceu. novo. Mas Deus viu. Vou chegar lá para você entender. Eu estou explicando para poder entender, porque senão o povo não Tá. entende. Porque o que acontece? Eu postei um vídeo da esposa do pastor Henrique, né? Eu entregando uma profecia para ela. As pessoas, por desespero ou falta de sabedoria, né? Entenderam que aquele vídeo era como se eu estivesse profetizando para Cássia. Nunca foi. Quem lê de baixo vê o que eu escrevi, né? Confundiram, vamos dizer assim. E aí, depois que eu postei esse vídeo da esposa dele, porque ele ficou alteradíssimo quando Deus me usou para ele, que todo mundo sabe que ele adultera, o pastor Henrique adultera, não é só ele, tem outros pastores no ministério também que vivem no adultério, tá? você tem prova disso? Olha só, cara, olha só que isso aqui é muito sério. Ela está dizendo que um pastor que é da IPTM e outros pastores também vivem no adultério. Tá? E por isso que esse suposto tal de pastor Henrique não gostou. Agora, e ela vai falar aqui que ela fala com o Leonardo Salles, que é o líder dessa igreja, e o Leonardo Salles vai dizer que não sabia de nada. Mas só que isso aqui é uma acusação muito séria. Ela tem que ter provas, né? E o Misael do canal Ofo Chico Gosta vai perguntar a ela, você tem provas disso? Agora olha a resposta. Isso, Jéssica? Então, pastor, o senhor é um pastor? Não. Tá bom. Para quem é remanescente, para quem serve a Deus, nós sabemos quando Deus fala e revela. Eu posso falar a verdade para o senhor. Eu cheguei a ter, sim, fotos do pastor Henrique, só que eu estaria envolvendo também a moça, então eu não vou expor. Eu não sou igual a eles, né? Entendi. Mas eu vou botar minha cara e eu profetizar, eu vou profetizar porque eu sei o Deus que eu sirvo, tá? Então, assim, depois que eu entreguei essa profecia para o pastor Henrique, eu acho que foi 1 dia ou 2 dias, o pastor Leonardo veio e fez aquilo ali que ele fez, e hoje eu estava no aeroporto, e ele estava lá, e eu sou o tipo de pessoa que eu falo cara a cara, eu não tenho, até porque ele fez algumas histórias que na verdade eu não fui ver, pessoas me falaram expondo, que eu mandava mensagem e tudo, e eu nem, como é que eu posso dizer? Vocês viram aqui no começo dos vídeos as mensagens. É o rosto dela. As mensagens estão escritas. Não tem áudio lá, mas tem mensagem escrita. Tá? E aqui ela vai dizer o que está acontecendo nessa questão. Se era ela, se não era, o que estava havendo, tá? Nem revidei, para falar a verdade pro senhor, porque ele gosta disso. Ele gosta. Mas aquelas mensagens que ele compartilhou no final dos stories, várias conversas, Sim. mensagens de texto. É você Então, falando? É você É isso ali? que eu queria falar para o senhor. Tá. Na verdade, quando eu tinha um outro Instagram, que ainda tem, que é meu esposo, né? Sim. E depois eu fiz perdi a senha, né? Que foi, na verdade, uma amiga que não estou falando mais, que ela que tem a senha. E agora eu fiz esse. Então, assim, aquele Instagram não é o meu. Mas hoje em dia, as pessoas falam o que querem e todo mundo acredita, porque as pessoas veem ele sendo usado em profecia e mistério, e por não meditar e não conhecer verdadeiramente a palavra, né? Porque nós sabemos, quem realmente medita, estuda a palavra, sabe que só o dom ele não te leva para o céu, tá? Você tem que ter uma conduta. Então, assim, como é que eu tô um pouquinho rouca e um pouquinho com dor de cabeça, tá? Fique tranquila. Nesse caso, não é você que está escrevendo Não. aquelas mensagens. Então, assim, por isso, inclusive, eu digo até, né, para quem estiver ouvindo, gente, quem estiver mandando mensagem para mim, me esculhambando, mandando coisas, vocês são muito bobos. Sabe por quê? Porque hoje em dia, a maior coisa que tem, a maior facilidade que tem, é você fazer um fake. Botar uma foto, botar um nome, é a coisa mais fácil que tem. Então, assim, quiser mandar mensagem para mim me ofendendo, pode mandar. Eu racho de rir, tá? Se o senhor me permite, eu tenho algo para falar. Como eu fiz em direta. O recado continua o mesmo. Se eles não se arrependerem, o Senhor vai tocar. Quem hoje me xinga, me ofende, me chama de louca, me chama de uma mulher vulgar, para mim não usar um outro palavreado, quando Deus tocar, vocês vão saber. Sabe por quê? Porque o justo não se justifica, não preciso ficar batendo cabeça. Eu aceitei agora esse momento para estar falando um pouquinho, porque quem me conhece já sabe
Quem não me conhece, né, nunca ouviu falar, deve estar falando que você é uma louca, que quer fama. Gente, eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero aplausos, eu quero sim obedecer aquilo que o Senhor me deu. Quando Deus me usava para eles, por um livramento, por uma bênção, todos eles aceitaram. Quando foi no momento da exortação, todo mundo rejeitou. Então, assim, eles vão dar conta com Deus, tá bom, Israel? Eu não tenho muito o que falar, porque eu tô tranquila, eu tô serena. Quando a gente está debaixo da presença de Deus e da direção de Deus, não tem. Eu vi uma pergunta aqui, só um momento. Surf na área. Ela perguntou pro pastor, por que não bloqueou na primeira mensagem? Vou te responder, posso? Então, Fica à vontade. porque ele começou surf na área. Muito bom você botar isso, obrigada. Então, quando eu fiz essa pergunta, foi porque ele não é muito educado, tá? Eu sou uma pessoa muito tranquila para poder conversar, para poder falar. E Porque como você viu nos vídeos anteriores, nos stories do Leonardo Salles, quando ele fala, irmã, para de mandar essas mensagens, na mensagem de semana para o homem casado, ela fala assim, por que você não bloqueou na primeira mensagem? Como se ela estivesse assumindo que foi ela que escreveu. Né? Como se ela estivesse dizendo assim, por que você não bloqueou na primeira mensagem então, já que você é um homem casado? Entendeu? Como se estivesse assumindo que foi ela que escreveu. a mãe dele, né, entrou em contato com uma moça, que eu também não vou falar o nome, que ela pediu, né, para que não fosse falar do nome dela, dizendo que era uma advogada, uma delegada, que ela não estava entendendo a história. Eu fiquei mais de uma hora conversando com ela, tá? Porque ela achava que quem tinha começado era eu. Quando eu expliquei para ela, ela falou assim, olha, então se ele começou, aí já é uma outra situação. Nesse caso, quem começou o contato com você foi ele? De exposição de querer trazer uma coisa sem conversar, nem perguntar, foi ele, não fui eu. Tanto é que eu não perdi tempo, eu não vou perder tempo dizendo, sou eu, não sou eu. Fake é a coisa que as pessoas mais fazem, boba é quem acredita. Mas vamos lá, que eu quero responder isso aqui porque eu gostei. E aí, surf na área, que eu não sei o seu nome, mas eu te agradeço. Eu penso assim, tá? E vocês me corrijam. Se eu sou um homem de Deus, tá? Um homem de Deus, independente se eu sou casado ou não, e eu recebo certas mensagens, eu bloqueio. Quando eu vim para o Brasil, por eu estar passando um problema no meu casamento, minha amiga chegou ao ponto de mandar mensagem para ele pedindo oração. E ele falou que não lembrava, mas curtiu a mensagem, curtiu a foto quando eu cheguei. Então, assim, se eu curto algo, eu tô vendo, então não é tão desconhecido. Assim, tem muita coisa contraditória que ele fala, só que o povo não tá percebendo. E eu, por ser muito serena, muito tranquila, que graças a Deus eu sou assim, eu quero permanecer assim, o povo quer cair matando, né? Porque ele tem voz, tem fama, as pessoas conhecem, as pessoas não me conhecem, mas o que eu gostaria de deixar nesse momento que você está abrindo é o seguinte, quem estiver vendo ou quem vier a ver depois, né? Eu não estou atrás de fama, não estou atrás de dinheiro, não estou atrás dele, graças a Deus, tá? Mas o recado de Deus é o seguinte, se eles não se arrependerem e não pararem o que eles estão fazendo dentro daquela igreja, porque eu, dentro do meu perfil, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas falando assim, estou orando por você, que Deus te dê força, que Deus te proteja, porque lá acontece isso mesmo. Pessoas que estavam ali, que foram para outros ministérios, estão mandando mensagens para mim, falando assim, estou orando por você, realmente assim. Só que ninguém, assim, tem coragem, vamos dizer a verdade? Ninguém tem coragem. Por quê? Infelizmente ou felizmente, eu conheci profetas que tentaram profetizar e foram até ameaçados, tá? A própria vida. Então, assim, ficaram com medo. Você entende o que eu tô falando? Sim. Entendeu? Ameaças, assim, de morte. Eu não tô falando ameaça de igual ele tá falando de delegacia, não. Então, assim, Israel, desculpa, tá quase em seu nome. Eu tô tranquila. Eu dei o recado. Logo após que eu profetizei pro pastor Henrique, ele fez isso, tá?
Enfim, é isso. Eu não tenho muita coisa. Me responda uma pergunta, por favor, Justin. Você falou que a igreja lá tem muitos problemas, inclusive tem um vídeo que você acusa, inclusive, o pastor de adultério. Eu ia perguntar sobre isso. Mas você foi passar o culto de Réveillon nessa Fui igreja. exatamente Por por quê? quê? Exato. Boa pergunta. Por quê? É isso que eu queria saber. Exato. Porque o que acontece? Até mesmo nesse culto que eu fui por dois motivos, tá? Um, porque nesse culto tem até, eu não sei se eu tenho ainda para postar. Deus me usou para muitas pessoas lá dentro, que Deus mandou. Eu fui, tanto é que eu não vou mais. Eu fui com um propósito, tá? Aí as pessoas vão falar. Vamos lá. Ela faz as acusações e passa o culto de Réveillon lá. Aí ela vai dizer assim, eu fui porque Deus mandou, porque eu tinha algumas coisas para entregar para algumas pessoas lá. Eu fui, mas eu não vou mais. Então vamos lá. Então ela foi dizendo que Deus mandou. E se Deus mandar de novo? Ela já declarou que não vai mais. E aí, como que faz, profeta? Se você foi por ordem de Deus e agora, por vontade sua, você está dizendo que você não vai mais, é realmente muito complicado, tá? Eu sei que o Leonardo Salles tem milhões de seguidores, eu não curto ele, não curto as pregações dele, não concordo, tá? Eu sou bem sincero, eu não concordo, mas que tá contraditório, tá, muito. Assim, nossa, você é louca. No dia que eu entreguei para algumas pessoas, eu estava até vestida com o famoso pano de saco, você conhece? Sim. Estava vestida, eu fiz propósito 7 dias. Então, assim, quando eu fui virar o ano, eu fui com propósito. Pude rever algumas amigas que eu tenho de lá, tá? E depois desse dia, se eu não me engano, eu devo ter voltado mais 2 ou 3 vezes. Não foi mais do que isso, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Mas fui para entregar. E acabou, depois não fui mais. Entendeu? É isso. E por que você acusa o pastor Leonardo então de adultério? Você tem provas também no caso dele? Mas eu não acusei o pastor Leonardo, eu acusei o pastor Henrique. O Stalin não. É isso que eu falo para ti. As pessoas, por não ter a paciência de ouvir e de prestar atenção, é só voltar lá o vídeo, entendeu? Sim. É só voltar o vídeo e rever com calma, prestar atenção, porque as pessoas não prestam atenção. Sim. O vídeo que eu profetizei para a esposa do pastor Henrique, Deus me deu a oração dela e que ela confirmou na hora que está gravado, Sim. todo mundo começou a falar que eu ali estava orando pela Cássia, eu nunca falei isso. Então, assim, entendeu? Em nenhum momento. Agora, o que aconteceu sim, foi que o Senhor me deu um sonho em relação à traição, em relação à esposa dele, e eu mandei um áudio para a Beth, se ela quiser expor toda a conversa, ela teria que expor toda a conversa, porque eu já tinha contato com ela, porque ela sempre pediu oração, tá? A primeira vez que eu orei por ela foi ela que pediu oração, foi ela que me procurou, eu procurei ela, tá? Eu, como sempre, que tinha aquela coisa do contato, dela ligar, dela pedir oração, eu passei para ela, falei, olha, Beth, eu tive um sonho muito estranho com a sua nora em relação a adultério. E aí ela falou assim para mim, não, é impossível dar carne. Eu falei assim, olha, quando Deus mostra, ou Deus quer cortar o que está acontecendo. Se você está dizendo que ela não faz, então temos que estar em oração, porque a própria... Então, você acha que a esposa do pastor Leonardo adultera? Não é questão de eu achar. Eu entreguei um sonho como Deus mandou, tá? Que eu via assim, um espírito correndo para que viesse a situação de adultério. Entendi. Ok? Entendi. Por isso que eu gosto de falar bem explicado, para que as pessoas possam entender. Tanto é que se ela quiser expor essa conversa, né, que seria muito bom, porque ela no dia lá que ele expôs, me falaram que ela falou, mas ela tinha que expor a conversa toda. Não vai expor, né? Não vai expor. Ela não vai expor nada que possa inocentar a essa moça aqui, a Jéssica Estel, e nada que possa comprometer a nora dela, o filho dela. Não vai expor. Até os áudios. Aí, ó. Se você quiser chamar ela para entrevista, pede ela para expor essa conversa toda. Vai ser muito interessante. Até para o povo ver. Porque eu deixo bem claro, eu falo assim, eu não estou dizendo que ela está adulterando, mas Deus me mostrava um espírito maligno. Então vamos orar. Ainda falava para ela, vamos orar. Porque a gente orava. Ela sempre me ligava para orar. Aí mas uma acusação como essa, tão grave, com base num sonho, você não acha que é muito grave, não? Sinceramente, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que Deus
se comunicava muito com José através de sonhos, tá? Os 3 reis magos, como é que o Senhor falou com eles? Por sonho. Então, me desculpa, quem não lê, quem não medita, quem não conhece a palavra, ó, tá aqui, ó, aberto. Eu até tirei uma palavra, onde fala assim, ó, que o rei Acabe, olha só. Olha só, eu acredito que Deus mostra algumas coisas, revela algumas coisas, mas a pessoa querer usar algumas questões bíblicas, que é uma parada totalmente diferente ali. Gente, a gente tem que aprender a definir aquilo que é sonho. Tem gente que sonha porque dorme de barriga cheia. Tem gente que sonha porque está pensando muito numa mesma situação. Como você já viu, tem gente que já fez xixi na cama porque sonhou fazendo xixi. Aí foi Deus que revelou que ele ia fazer xixi e ele que não acordou no sonho. Pô, vamos ter muito cuidado com isso aí, né? Permite? Fica à Acabe, vontade. vou ler. Acabe. Gente, eu vou terminar por aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Se vocês assim quiserem, comentem aqui que eu faço uma segunda parte, porque ainda tem mais quase outro mesmo tempo desse aqui, tá? De vídeo, tá? Então, deixe o seu comentário. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.